A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que estamos começando mais um vídeo aqui no canal Experiência da Bíblia. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que já são inscritos e que seguem a nossa página. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês de uma forma poderosa e gloriosa. Quero pedir a cada um de vocês, através deste vídeo, que não deixe de compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Nós estamos com o objetivo, irmãos, de pregar a palavra do Senhor e fazer também até mesmo cultos domésticos. Muitas pessoas não podem ir à igreja, muitas pessoas têm vergonha de ir nos templos, mas a gente está disponibilizando para aqueles que quiserem um culto na sua casa. Você que mora nessa região, você que mora aqui em Minas Gerais e principalmente em Nova Serrana, se você sentir de Deus que quer um culto na sua casa, nós estaremos indo fazer esse culto, glorificar e bendizer o nome santo do Senhor, porque eu creio que será grandes bênçãos e vitórias sobre a sua vida e a vida da sua família. Eu quero trazer uma palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, e eu creio que será de suma importância para cada um de nós. Nós sabemos claramente que a palavra de Deus, ela se renova dia após dia, e eu creio que o Senhor preparou este momento para falar com você. Por isso, fique comigo até o término desse vídeo e deixe Deus falar com você. A palavra se encontra em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 22. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 22. Glória a Deus. Assim está escrito a palavra do Senhor. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Vou estar lendo novamente para que os irmãos compreendam a palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 22. Está escrito assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amados, quando nós falamos de Noé, sabemos que Noé é um homem da qual achou graça diante de Deus, na geração da qual ele fazia parte. É importante que nós saibamos que na época de Noé não estava tão diferente dos nossos dias. Por quê? Porque nós vemos cada dia mais a depravação, o pecado cada vez mais avançando no nosso meio. Nós vemos que cada vez mais o pecado tem se levantado, tem escravizado, tem muitas das vezes manipulado e até mesmo levado pessoas à morte. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a terra estava tão corrompida, o pecado estava causando danos catastróficos, o pecado estava de uma forma como efeito dominó. As pessoas do maior ao menor estavam entrando numa depravação de uma forma inexplicável. Estava uma catástrofe. Isso é que é a verdade. Mas a Bíblia vai dizer, assim como está escrito em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus ele não faz nada sem primeiro avisar, alertar os seus servos
profetas, o Senhor é claro quando Ele permite que a palavra dele seja escrita. Veja algo interessante. A Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem primeiro avisar os seus servos e profetas. Isso está em Amós 3, versículo de número 7. Agora, nesta geração, nós vemos que o Senhor, Ele dá um testemunho. O Senhor relata por que o pecado estava tão grande sobre a terra que chegou às suas narinas. O Senhor, Ele olha para a terra e vê que o homem, ele estava corrompido e os seus pensamentos eram mal continuamente, assim como do seu próprio coração. A Bíblia diz que o Senhor é o que sonda as mentes e os corações. E é bem verdade, irmãos, que nós pecamos tanto, mas tanto em pensamento. Mas nós devemos aprender uma coisa. Jesus nos alertou que nós não podemos deixar que o pecado seja consumado, seja colocado em prática. Nós precisamos eliminar ele, ainda na nossa mente, para que ele não venha à tona. E ele vindo à tona, o pecado é consumado, e aí se torna iniquidade, pecado consciente. Mas veja só que uma terra totalmente corrompida, cheia de maldade, cheia de violências, pessoas casando e dando-se em casamento, e a prostituição cada vez mais crescia no meio daquele povo. Mas tinha um homem que ainda não havia se contaminado. E Deus olha para a terra e vê este homem no meio de uma nação totalmente depravada, totalmente afastada da presença de Deus. Mas o Senhor olha e vê este adorador, este homem que acreditava no Deus Todo-Poderoso. Ele acreditava no Deus Criador dos céus e da terra. Ele acreditava no Deus Provedor. Ele acreditava no Deus Libertador. Ele acreditava num Deus Salvador e misericordioso. A Bíblia diz que o Senhor chama a atenção de Noé e começa a falar da seguinte maneira, dizendo assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus começa a dar relato dizendo que o pecado do homem estava cada vez mais crescendo, cada vez mais a maldade estava se levantando. E quando essas pessoas estavam fiançando o pecado, elas estavam mostrando quem realmente elas serviam. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando esteve sobre esta terra, ele deixou bem claro que tinha os filhos de Deus e tinha também os filhos do diabo. Ô irmãos, nós devemos observar uma coisa. Nem todos que dizem ser nossos irmãos são verdadeiramente filhos de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, quando envia o seu Filho a esta terra, Jesus escolhe 12 discípulos. E vai ter um momento que Jesus disse, não escolheu entre vocês, ou entre a multidão, 12
e entre vocês está o diabo. E a Bíblia vai dizer que Jesus já estava dizendo que o filho do iníquo, o filho da perdição, estava no meio deles. Agora imagina a convivência desses discípulos um com o outro. Imagina como ele se comportava diante do Senhor. Imagina só o testemunho de cada um dizendo: eu sou servo de Deus, eu creio em Jesus Cristo. E o outro dizia: eu creio mais. E o outro dizia: mas eu é que tenho intimidade mais com Ele. E ficavam diariamente esses discípulos argumentando um para com o outro da fé que eles tinham em Cristo. Mas ali no meio deles tinha um que era filho do diabo. E Jesus algumas vezes tentou alertar eles, dizendo: olha, vigie, tenha cuidado, não deixe que Satanás os engane, não deixe que Satanás entre no seu coração para fazer com que você venha se perder. Mas a Bíblia diz que todo o tempo do ministério de Jesus, o diabo estava ali no meio dos discípulos. Ele operou milagres. Ele operou milagres entre os discípulos. Quando Jesus deu uma ordem dizendo: olha, vai e prega o evangelho, e em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Judas Iscariote, ele estava ali no meio daqueles, e ele expulsou demônio, ele curou enfermo. Porque a Bíblia vai dizer que quando eles voltaram, eles se alegraram muito, dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermo. E Jesus disse: olha, não se alegrais somente por isso, porque os demônios se vos sujeitam, não fique alegre com isso. Mas antes tem alegria de o nome de vocês estar escrito no céu. Porque muitos naquele dia dirão: Senhor, expulsamos demônio em teu nome, curamos enfermos, fizemos maravilha, profetizamos. E Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Ô irmãos, essa será uma palavra das mais duras da que o homem poderá ouvir. E isso acontecia na época de Jesus. Jesus, o pastor primogênito. E já naquela época, o diabo já tinha entrado no meio da igreja para fazer com que as obras do Senhor, com que o ministério do Senhor não se cumprisse. Mas este era um plano de Deus, que o inimigo se levantasse contra o Cristo e o Cristo pisasse na sua cabeça. E nós vemos que isso se cumpriu na cruz do Calvário. A missão de Cristo era que ele viesse e se sacrificasse, ou seja, prestasse um sacrifício pela humanidade. Mas o diabo não sabia. O diabo acreditava que ele, matando Cristo, ou seja, levantando pessoas para que matasse o Cristo, seria ele vitorioso. Mas a Bíblia diz que Jesus triunfou e venceu na cruz do Calvário. Porque ele veio e pagou o preço
por mim e por você. E era nesse Jesus que Noé acreditava, mesmo ainda ele não tendo chegado. Mas ele sabia que havia uma promessa, que viria o Salvador do mundo, o que iria reconciliar o homem novamente com Deus. E Deus, falando com Noé, disse: Noé, eu destruirei toda a carne da face da terra, porque o pecado do homem cresceu tanto que eu me arrependo de ter criado o ser humano. E o pecado cresceu tanto que disse Deus: eu me arrependo de ter feito o homem. Mas o Senhor alertou dizendo: eu destruirei toda a carne da face da terra, tudo que criei, os animais até os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haveres feito. Mas porém Noé achou graça diante de Deus, e Deus poupou a sua vida. E Noé era um varão justo e reto. A primeira coisa que nós devemos aprender é que diante de Deus nós precisamos ser justos. O que é uma pessoa justa? O que nós podemos aprender do que é uma pessoa justa? A pessoa justa é aquela que não ganha, ou seja, não suborna ninguém para crescer ou para avançar na sua vida. Ela não precisa explorar nem escravizar ninguém para que possa crescer. Não, ela acredita e ela vive a honestidade. Ela é uma pessoa que se preocupa com as pessoas que precisam delas, que necessitam. É pessoas que procura cada vez mais fazer com que aquelas pessoas que estão à sua volta venham a ser também beneficiadas com o que ele adquiriu. Claro, a gente tem que saber até que ponto isso vai. Porque não é você pegar tudo que você tem e daí depois passar necessidade. Não é desta maneira que eu estou te falando. Mas eu estou relatando a respeito da palavra de Deus. Que você, como um cristão justo, você tem que levar e compartilhar o que você também recebeu do Senhor. Muitos e muitas pessoas necessitam e precisam de ouvir uma palavra de Deus. Muitas delas ainda estão dormindo e estão embriagadas pelo vinho da meretriz, ou seja, pelo engano das tradições que elas vêm vivendo dia após dia. Eu já ouvi pessoas dizer que não creem em Jesus, que não gostam de Jesus. Mas alguns deles que falaram hoje estão na presença do Senhor. Eles falaram muitas das vezes do que ele não sabia, do que eles não conheciam. Mas quando eles vieram e tomaram uma posição em aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a mente deles mudaram. Os pensamentos deles agora são pensamentos totalmente transformados. Agora eles sabem e acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador de todos aqueles que nele crêem. E isso nós devemos aprender, que Noé, como um varão justo, ele era justo diante de Deus. Toda a terra estava corrompida, mas Noé ainda não tinha se corrompido. E o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua justiça, faz com que ele cumpra com seus devidos objetivos. Porque a Bíblia diz que a justiça de Deus ela é executada. Se ele disse que os justos viverão pela fé, nós devemos aprender que nós que aceitamos o Senhor como Salvador das nossas vidas, nós agora devemos andar crendo. Nós devemos andar
cada vez mais com sinceridade na presença de Deus. Muitas pessoas acreditam que tem Deus no seu coração, mas elas negam com as suas obras, elas negam com o seu linguajar, elas negam com seus feitos, elas negam até mesmo com as suas atitudes. E isso mostra que realmente elas não tiveram um encontro com Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo rejeitado, mesmo ele sendo criticado, mesmo ele sendo não reconhecido pelo seu povo, ele não desistiu hora nenhuma, ele não se desesperou hora nenhuma, mas antes ele fez o quê? Cumpriu o seu ministério. E é isso que devemos fazer. Nós devemos cumprir com o nosso ministério, da qual o Senhor Deus nos confiou. E Noé estava cumprindo esses princípios. Ele sabia que havia um Deus, que havia um único Deus. E ele, mesmo a terra corrompida, ele disse: eu não me corromperei. E vai ter mais relato dentro da palavra de Deus de pessoas também que não se corromperam. E aí onde que eu vou chegar no ponto que nós lemos. Só que para isso, para que ele recebesse esse tão grande livramento, ainda era preciso ele fazer tudo conforme o Senhor tinha ensinado, ou seja, estabelecido. Agora veja algo interessante. Jesus disse que os dias da sua vinda seria semelhante aos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não os perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Agora vamos aprender algo. Jesus veio, se entregou por mim e por você, nos dando esta oportunidade, este presente glorioso, para que eu e você não fosse condenado. Mas ele deixou bem claro que aqueles que permanecer nos seus caminhos, verdadeiramente esses serão seus discípulos. Jesus disse que a salvação é mediante a fé, e a fé em Cristo Jesus. Mas nós devemos aprender que esta fé sem obra ela é morta, e a obra sem fé também de nada serve. Nós devemos aprender que eu não faço algo para ser salvo, e nem você faz alguma coisa para ser salvo. Mas nós fazemos o que é correto porque nós somos salvos. Aí é diferente. Tem pessoas que acham que vão braganhar com Deus, que por fazer isso, fazer aquilo, acreditam que vai ser salvo. Não, a Bíblia é bem clara nisso. A salvação o Senhor já nos deu. Não é preciso nós fazer mais nada. É preciso nós apenas permanecer, crendo e se desviando do mal. Este é o que o Senhor espera que nós façamos. Agora, outras coisas que entram para que a justiça de Deus seja executada é nós amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, e assim excessivamente nós devemos fazer isso não para ser salvo, mas sim porque somos salvos em Cristo Jesus. A Bíblia vai contar um encontro de Jesus com um príncipe da sinagoga, cujo nome é Nicodemos. Nicodemos veio ter com Jesus e começou a elogiar Jesus, engrandecer a Jesus com as suas palavras terrenais. Mas Jesus, olhando para ele, disse que, ou seja, é necessário que o homem nasça de novo para poder ver o reino de Deus. Muitas pessoas precisam nascer de novo
para poder ver o reino de Deus. Não é para entrar não, gente. As pessoas acham que nascer de novo é para entrar no reino de Deus. Não, a Bíblia diz que você precisa nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Quando você nasce de novo, seus olhos agora estão sendo abertos, estão sendo agora apresentado algo e algumas coisas que você não conseguia ver quando você estava no mundo do pecado. Agora sim, seus olhos estão abertos para ver e os seus ouvidos destampados para que você ouça e compreenda o que o Senhor agora quer revelar para aqueles que nasceram de novo. Porque esses homens que estavam na terra, eles estavam contaminados com o pecado. Jesus vai dizer que todos pecaram na sua palavra. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Onde está isso? Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estávamos. Se tem um candidato forte, eu já falei em uns vídeos anteriores, se tem candidato forte para ser condenado, essas pessoas eram nós. Nós estávamos sem destino. Nós estávamos andando num caminho que o fim dele era a morte. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para mudar esse caminho. Ele veio agora para nos dar um novo caminho. Ele veio agora para fazer com que nós reconcilie com Deus e volte para Deus. Quando Jesus disse para Nicodemo que é necessário o homem nascer de novo para ver o reino de Deus, Nicodemos não entendeu e não compreendeu. A ponto de ele perguntar: Senhor, porventura poderá o homem, sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus disse: não estou falando do nascimento materno. Eu não estou falando de você voltar para o ventre da sua mãe. Porque isso não tem jeito, você já saiu do ventre, você não pode entrar mais no ventre. Mas o Senhor agora estava falando do novo nascimento. Jesus estava falando da nova fé, da nova crença. Ele estava falando num aspecto dizendo: olha, Nicodemos, vocês todos se corromperam. Vocês todos se desviaram do caminho de Deus. Todos vocês estavam destituídos. Veja, Nicodemos, vocês estavam sacrificando, vocês estavam fazendo a liturgia, vocês estavam fazendo os rituais de sacrifício, mas Deus já não estava mais nos templos. Deus já não estava mais nas sinagogas. Deus já estava no deserto. E vocês não perceberam quando o Senhor saiu dos templos. Porque vocês estavam tão fanáticos e tão voltados às tradições humanas que vocês passaram a rejeitar o que realmente Deus quer de cada um de vocês, que é obediência, que é amor pelo próximo, que é sinceridade, que é as verdadeiro, ou seja, a verdadeira adoração, não adoração fingida, não adoração para se engrandecer e receber glória de homem. Não. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Não é isso que está escrito em João? Quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, ele disse: o Pai o procura, os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. E Jesus falando estas palavras, nós podemos perceber que Nicodemo passou a dizer: se tudo isso que o Senhor falou está acontecendo, eu careço nascer de novo. Mas como farei isso? Jesus responde. Isso eu estou conjecturando, viu, irmãos? Eu estou conjecturando para que você tenha uma ideia do que pode ter acontecido através do que eu estou te falando.
E aconteceu que Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Veja que maravilha. O Senhor, ele veio para salvar a humanidade, mas o Senhor estabeleceu princípios. Ele nos ensinou a forma de nós andar nos caminhos dele e permanecer com ele, para que nós possamos alcançar a salvação eterna. A primeira coisa que o cristão deve aprender é quem é Jesus. Tem muitas pessoas que levantam a mão dizendo que aceitou Jesus e não sabe quem é Jesus. E nem procura saber mesmo depois que levantou as mãos. Por isso que muitas pessoas voltam atrás. Muitas pessoas abandonam a fé. Muitas pessoas começam a voltar e praticar as coisas piores do que o que elas faziam no mundo. Mas nós vemos que o cristão verdadeiro e sincero, ele procura cada vez mais aprender com seu Senhor. Ele procura cada vez mais saber qual é a vontade do seu Senhor. E por isso Noé, ele fazia isso. Ele buscava no Senhor, acreditava nele. E ele sabia que era necessário, para que ele fosse salvo, construir uma arca. Quanto tempo ia levar esta arca? Ele não se importou com isso. A única coisa que ele fez foi obedecer o seu Senhor. Ele não pensou duas vezes, ele disse: a única forma de eu ser salvo é eu construir uma arca. E o Senhor ainda diz mais: construída a arca, eu farei uma aliança contigo, e entrará na arca tu e teus filhos, a tua esposa e as tuas noras. E também entrará os animais, da qual eu trarei para ti. E eu salvarei vocês, e salvarei também os animais, para que a semente permaneça sobre a terra que será restituída. Agora nós vemos algo interessante. Jesus disse que nós, quando se converter a Ele, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer e se perguntar: o que eu espero no Cristo? O que eu busco nele? Lembra do que Jesus disse? A quem buscai? Vocês buscam quem? O que vocês querem realmente do Cristo? Isso são perguntas que pessoas, você mesmo, deveria fazer. O que você espera de Cristo? O que você busca nele? O que te motiva a buscar ele? Isso são perguntas que muitas pessoas não respondem e até mesmo fica até mesmo sem direção. Às vezes as pessoas vão e aceitam Jesus por impulso que alguém mandou, e não por o que realmente elas esperam de Cristo. Por isso é necessário que você que aceitou Jesus Cristo, que você procure o máximo a saber o que Ele espera de cada um de nós que levantamos a mão para Ele. Porque muitas pessoas acreditam que ser crente é só levantar a mão e já está tudo bem. Tem muitas pessoas que não aceitam Jesus porque acreditam que já tem Deus no coração. Tem muitas pessoas que dizem que não precisa de Cristo porque ele já tem Deus. É melhor estar com o Pai do que estar com o Filho. Porque o Pai é mais poderoso e o Filho é menos poderoso. Mas só que a Bíblia deixa bem claro que Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós como Filho, para que todos entendam que Ele se humilhou a si mesmo, se esvaziou, deixou a sua glória e veio a este mundo como homem para nos mostrar o tão grande amor que Ele tem por nós. Ele veio e passou as mesmas coisas que eu e você passa. Jesus, ele teve muitas, desde quando ele nasceu, a Bíblia vai dizer que ele sentiu perseguições, pessoas queriam matá-lo, ele ainda é recém-nascido.
Ô irmão, sinceramente, quem tem coragem de perseguir um recém-nascido só? Você já parou para imaginar que perversidade do homem? O que Satanás já estava fazendo naquela época? Querendo de várias maneiras impedir que o Salvador viesse ao mundo? Veja quantos profetas Satanás se levantou e fez com que o povo matasse para que o Cristo não viesse. Mas Jesus veio, e ele cresceu, e ele cumpriu toda a justiça. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor, ele sentiu sofrimento, ele sentiu rejeição. E não foi de pessoas distantes, porque no meu trabalho tem pessoas se levantando contra mim, tem pessoas me caluniando. Ei, irmãos, Jesus, ele começou a ser rejeitado pela sua própria casa, pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. Você acha que é fácil? Os próprios irmãos de Jesus muitas das vezes disseram que ele estava ficando, em outras palavras, que nem compensa eu citar aqui, mas estava dizendo que ele estava com problema mental. Tu sabe o que significa isso? Quando você aceita Jesus Cristo, que você passa a ter uma nova visão do reino de Deus, por você ter nascido de novo na pessoa de Cristo, agora você começa a passar a compreender e ver a glória de Deus. E quando você passa a ver a glória de Deus e compreender um pouco a respeito de Deus, que você começa a compartilhar essas coisas, as pessoas começam a dizer que você está ficando biruta, você está ficando louco, você está ficando com problema mental. Satanás levantou uma doutrina tão diabólica e um ensinamento tão pecaminoso que ele já colocou no meio da sociedade para que o povo tenha essa visão da Bíblia, dizendo: olha, vocês não lêem a Bíblia demais não, porque senão vocês ficam loucos. Tá entendendo? É como se a Bíblia fosse algo ruim para mim e para você. Irmãos, quando você começa a ler a Bíblia, você fica tão ansioso e com tanta vontade, com tanto amor de transmitir o que você aprendeu, que as pessoas começam a olhar para você de outra maneira, dizendo: agora o cara ficou crente, agora ele quer ser santo, agora ele quer ser isso. Não! Antes eu pensava de uma forma totalmente errada a respeito da palavra de Deus, a respeito de Jesus. Mas quando o Senhor, pela sua misericórdia, me salvou, hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente. E não foi palavras de homem. É isso aqui, irmãos, ó. Tá vendo isso aqui? Bíblia Sagrada. Eu não comprei essa Bíblia para ela ficar em cima da minha mesa não, irmão. Apenas aberta no salmo não. Empoeirada não. A Bíblia é o manual do cristão, é o manual do crente. Eu e você tem por obrigação de conhecer e de aprender o que o nosso Pai ensina através da sua palavra. Como nós iremos obedecer se nós não aprendemos dele? Veja que Noé, quando ele recebe esta ordem, ele já começa a dizer: olha, filhos, vocês, nora, e você, minha esposa, eu preciso falar com vocês aqui. Se reúna aqui comigo. O Senhor falou comigo dizendo que vai destruir a terra. Agora imagine só a família de Noé olhando para ele dizendo: como que Deus vai destruir a terra? E ele começa a ensinar conforme Deus disse a ele, dizendo: olha, ele disse que o pecado está tão corrompido, que o pecado está tão grandioso sobre essa terra, que ele se arrepende de ter feito o homem, de ter criado os animais, toda raça da terra
ou todos seres viventes. Mas Ele usou de misericórdia comigo e para com vocês. Ele quer salvar a nossa família. Mas Ele disse que é necessário que nós construa uma arca. Agora imagine o pensamento dos filhos de Noé dizendo: pai, como que nós vamos fazer isso? E Noé disse: o Senhor me ensinou tudo conforme devemos fazer. E eu quero transmitir para vocês, para que nós sejamos salvos e a nossa semente, a nossa descendência possa andar nos caminhos do Senhor, para que essas coisas não voltem a acontecer novamente. E Noé passou a ensinar para os seus filhos. E é algo interessante que a Bíblia vai dizer: ensina o caminho que o teu filho deve andar, que quando ele crescer não desviará dele. É importante que eu e você ensine os nossos filhos o caminho que deve andar. Ah, mas eles não querem, não importa. Se eles não quiserem, o problema é deles. Mas você tem a obrigação de ensinar o caminho verdadeiro para eles. Você tem a obrigação de apresentar o Senhor Jesus Cristo para eles. Se eles crescerem e não quiserem, aí você não é culpado do sangue deles. Mas nós cristãos temos o dever de ensinar aos nossos filhos o caminho de Deus. Não por tradição humana, mas sim através da palavra de Deus. Que tem muitas pessoas que foram ensinadas no caminho errado. Muitas pessoas foram ensinadas no caminho errado de uma forma que até hoje essas pessoas se recusam a abandonar o caminho do engano e vir para tão grande e maravilhosa luz que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas estão abandonando o caminho verdadeiro para andar pelo caminho que conduz à morte. Jesus deixou bem claro que o caminho que conduz à vida, ele é estreito e a porta é apertada. E o caminho largo que conduz à perdição, ele é largo e a porta é espaçosa. E são muitos que já estão nele. Agora o que nós podemos fazer? Nós podemos e temos a obrigação, independente que você seja evangélico ou você não sendo evangélico, mas se você crê realmente num Deus que criou os céus e a terra, você tem por obrigação, de ensinar o seu filho a palavra de Deus dentro da Bíblia Sagrada. Não é palavrinha que o homem falou para você, eu acho fulano falou isso, não. Você tem que ensinar dentro da palavra de Deus. Porque por conta de as pessoas estar ouvindo palavras somente de homem, que o mundo está nessa depravação total. O mundo está nesse caos. Os filhos não obedecem mais os pais não têm mais amizade com filho está matando pai matando filho, mãe abandonando os filhos, e está este mundo pecaminoso. Na época de Noé estava acontecendo a mesma coisa. Mas o Senhor fez o quê? Diz: Noé, eu vou poupar você e a sua família, mas é necessário que você faça conforme eu te ensinei. E o que a Bíblia diz? E assim fez Noé conforme tudo o que o Senhor Deus lhe mandou, assim o fez. E Noé recebeu vitória ou não, meu irmão? Recebeu, ele foi salvo. Os filhos de Noé receberam o livramento ou não, meu irmão? Receberam. As noras de Noé receberam o livramento ou não? Receberam. E a esposa de Noé recebeu o livramento ou não? Receberam. No Novo Testamento está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 31, está escrito assim:
Creia no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e tua casa. É tempo de você acreditar, é tempo de você buscar, é tempo de você confessar que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida de cada um que nele crê. E assim será salvo tu e tua casa. Se a sua casa está bagunçada, se a sua casa está cada vez mais se deteriorando, se está cada vez mais caindo, convide o Senhor neste momento para a sua casa. Diga: Senhor Jesus, diga assim: Senhor Jesus, entra na minha casa, transforma a vida da minha família, nos ensine a andar no caminho perfeito, no caminho correto, para que eu e a minha família alcance a salvação no Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que vai ser salvo, mas a Bíblia diz que serão salvos aqueles que permanecer fazendo conforme o Senhor os ensinou. Aqueles que não obedecerem ao Senhor, essas pessoas serão punidas e serão lançadas no lago de fogo. Ainda dá tempo, irmão. O Senhor quer te salvar, Ele quer salvar a sua família, mas é necessário que você nasça de novo e que você ande no caminho novo que Jesus tem preparado para você. Não desanime, não fique dizendo: eu não posso porque eu fiz algo terrível, eu tenho vergonha por conta disso. A Bíblia diz que o Senhor perdoa todo, entre aspas, todo o pecado cometido pelo homem. Entre aspas. Entre aspas por quê? Porque a Bíblia diz que só tem um pecado que é imperdoável, que é irreconciliável. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse pecado não haverá perdão. E não é bom nem você especular, dizer o que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. É necessário que você apenas lê a palavra e vê o que é que aqueles homens disseram a respeito da pessoa de Jesus quando o Espírito Santo de Deus estava agindo sobre a vida dele. A quem aquelas pessoas estavam atribuindo o poder e a glória que estava sobre Cristo. Elas estavam blasfemando, dizendo que o que Jesus estava fazendo não era através do Espírito Santo, mas através dos demônios. E isso é ato pecaminoso de um grau tão alto que não haverá perdão nem nessa terra e nem na futura. Isso foi palavra do próprio Jesus. Por isso nós devemos ter muito cuidado no nosso falar. Muitas das vezes você acredita que tem Deus, que teme a Deus, mas você vigie muito nas suas palavras para que você não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus ou atribuir algo ao diabo, algo que é o Espírito Santo de Deus que está fazendo. Por isso que quando você passar em alguma igreja, alguma congregação, alguma denominação, não importa a placa de igreja que seja, se tiver alguém glorificando a Deus, se Deus estiver lá ou não estando, não cabe a eu e você fazer exceção ou dizer que são outras entidades que estão manifestando ali. Nunca diga isso, nem pense no seu coração, mas antes, se você não tem nada para falar, se cale-se, para que você não perca a sua salvação. Irmão, mas tem algumas coisas que eu não acredito. Não, isso você tem o seu livre-arbítrio. Você não é obrigado a crer em todas as coisas, mas você tem por obrigação crer que Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Caso contrário, você perderá a sua salvação. Que o Senhor te abençoe com estas palavras, que o Senhor possa falar muito mais ainda no seu coração. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, para você estar recebendo os próximos vídeos. Irmãos, eu tenho aqui uma apostila. Eu tenho uma apostila aqui. Eu quero deixar para você nesse vídeo uma apostila bem edificante que fala sobre
o batismo. O que é o batismo? Você nasceu de novo. O que é nascer da água e do Espírito? Eu quero estar compartilhando esse ensinamento para cada um de vocês, mas é necessário que vocês continuem compartilhando nossos vídeos e se inscrevendo no nosso canal, para que você possa estar recebendo o ensinamento. Esta é uma lição que eu vou estar trazendo e ela vai até a lição de número 9. É muito importante. A primeira lição, antes que você tome alguma decisão, é necessário você, claro, eu estou falando em questão ministerial, eu não estou falando de aceitar Cristo. A decisão você tem que estar com ela imediato. Você não pode desperdiçar de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Mas quando você aceitar o Senhor Jesus Cristo, é necessário que você ache um lugar para você congregar, para que você aprenda mais da palavra de Deus, para que você se aproxime mais de Deus. E essa lição vai trazer a respeito disso, dizendo, olha, a primeira coisa que você precisa conhecer é a igreja. A primeira coisa que você deve conhecer é a igreja que você vai congregar. Isso já é na primeira lição. Isso vai ser de suma importância. Depois vai falar que você precisa conhecer toda a direção da congregação, você precisa conhecer o pastor, você precisa conhecer a diretoria, para que você saiba se realmente essas pessoas têm um objetivo de fazer a vontade de Deus ou se elas esperam somente buscar benefício próprio, ou seja, explorar os fiéis para adquirir bens e riquezas. Por isso é muito importante você saber e conhecer a igreja que você vai fazer parte. Se realmente essa igreja prega a palavra de Deus ou se realmente ela usa algumas artimanhas para te manusear e enganar para adquirir para si bens materiais. Esta é uma das primeiras lições que nós vamos estar estudando. A segunda lição é que benção. O que é o pecado? Nós vamos estudar o que é o pecado, como se revelou, ou seja, se originou o pecado. Isso tudo nós vamos saber, mas é importante que você permaneça. E eu creio que no próximo vídeo eu já vou começar a trazer a primeira lição. Vai ser bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e compartilhe esses vídeos. Lembre-se, Noé, quando obedeceu ao Senhor e fez tudo conforme o Senhor mandou, ele se salvou a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, e também os animais da qual o Senhor trouxe para conservar sua semente. Que o Senhor te abençoe e que Ele cubra você com todas as sortes de bênção. Até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.